Hoje eu vou concluir aqui, né? Nós vamos nessa aula continuar vendo o inquérito policial. Nós na última aula paramos ali na parte falamos de algumas características, eu vou só retomar com vocês rapidamente e a gente vai dar continuidade, beleza? Então, vamos lá? Olha só, continuando aqui, vamos ver o que a gente viu na última aula das características. Lembra que nós estamos estudando aqui características do inquérito policial. Então, vamos lá. Características do inquérito policial. Beleza? Então, vamos lá. O que nós vimos já? Nós vimos que o inquérito policial é um procedimento inquisitivo. Nós vimos que o inquérito policial é um procedimento sigiloso. Nós vimos também que o inquérito policial é um procedimento dispensável. Nós vimos que o inquérito policial é um procedimento, e agora nós vamos ver nessa aula, mas eu tinha colocado lá no quadro de vocês, indisponível. E a gente vai tratar sobre isso, está no artigo 17 do CPP. Eu tenho também que o inquérito policial é um procedimento, aí tem aqui, né, a oficiosidade, a característica da oficialidade, a característica dele ser um procedimento eminentemente escrito, e o inquérito policial é um procedimento discricionário. E aí nós vamos ver tudo sobre isso. Então, quando eu falo que o inquérito ele é um procedimento, nós já vimos aqui as três primeiras, falta aqui as demais. Quando eu falo que o inquérito, vamos lá, quando eu falo que o inquérito policial é um procedimento indisponível, o que eu estou falando? Eu estou falando que a autoridade policial, deixa eu até fazer para cá para não ficar nesse risco, vamos lá. Então, olha só, o artigo 17 do CPP, ele determina que a autoridade policial não pode mandar arquivar o inquérito policial, beleza? Então, o que significa indisponibilidade? A autoridade policial ela é competente para poder instaurar o inquérito policial e presidir a presidência privativa do delegado. Entretanto, a autoridade policial não pode, em hipótese alguma, mandar arquivar inquérito policial. Isso que é a característica da indisponibilidade, tá? Autoridade policial não pode arquivar. Tranquilo? Então, bora lá. Olha só o artigo 17, joga lá para mim, Jorge. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Bom, não tem dúvida, bem simples, não ache, não procure aqui pelo em ovo, beleza? Então vamos lá, deixa eu só ver aqui. Ó, a característica da oficiosidade, o que eu quero que vocês tirem aqui uma atenção, ó, coloca até atenção, tá? Para não errar isso aqui. A oficiosidade, joga para cá, ó. Sempre quando eu gosto de explicar essas duas características junto, para que você não erre. Toda vez que aparecer oficiosidade, separa esse pedacinho da palavra, até ofício. E oficialidade até oficial. Bom, aqui eu já começo, fica mais fácil explicar. Por quê? Porque a oficiosidade é a possibilidade de instaurar um inquérito policial de ofício. Então, o inquérito policial ele pode ser iniciado de acordo com o artigo 5º, inciso 1º, de ofício. Ou seja, sem provocação de ninguém. Só que aqui eu quero que você preste muita atenção. Só há essa possibilidade quando nós estivermos falando de um crime que se processa mediante ação, vou colocar aqui, ação penal pública incondicionada. Ação penal pública
incondicionada. Ou seja, se for uma ação pública condicionada ou se for um crime que se processa mediante ação privada, não há possibilidade da autoridade policial instaurar esse inquérito de ofício. A característica da oficiosidade só se aplica quando a infração for processável mediante ação pública incondicionada. Bacana, como é que eu sei disso? Está lá no artigo 100 do Código Penal, ele determina que as ações penais são públicas, regra, salvo quando a lei determina que seja privativa do ofendido, e também tem quando a ação depender de representação ou requisição do ministro da Justiça, a persecução penal, seja um inquérito, seja ação penal, não pode ser iniciada sem a manifestação de vontade de quem tem qualidade para fazer, beleza? Então, segue lá. Oficialidade. Aqui é da oficiosidade, tá? Oficialidade, vamos lá, vou deixar até aqui que é bem tranquilo. Eu preciso de um órgão oficial. Quem que é o órgão oficial? Polícia Judiciária. Só pode ser instaurado inquérito policial no âmbito da Polícia Judiciária. Inquérito policial. Nós vimos que outros meios de investigação podem ser realizados por outros órgãos. Escrito. O inquérito é escrito, a gente, bem tranquilo, vai lá no artigo 9º, diz que os autos de inquérito, todas as informações colhidas na investigação serão reduzidas a escrito. Tranquilo? Vamos ver se está aqui. Joga aí para mim o artigo 5º, só falando da oficiosidade. Nos crimes de ação pública, o inquérito será iniciado, inciso 1º, de ofício. E aí pode ser mediante requisição da autoridade policial, da autoridade judiciária, do MP, ou requerimento de quem tenha qualidade para fazê-lo. Isso aqui é a possibilidade de pedir e a autoridade policial poder iniciar. Beleza? Ó, escrito. O artigo 9º fala pra gente que todas as peças do inquérito serão num só processo reduzidos a escritos ou datilografados. É importante lembrar que, e aqui eu estou trazendo um plus para vocês, o artigo 405, parágrafo 1º do CPP, ele fala que sempre que possível, o registro de depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunha será feito por meio do recurso de gravação digital, técnica similar, inclusive audiovisual, destinado a obter a maior fidelidade das informações. Eu já participei de alguns interrogatórios, por exemplo, que a autoridade policial fez, eu estava na condução ali, seja do preso, por crimes que eventualmente ele tenha cometido, enfim. E quase todas as, acho que somente uma das vezes não foi gravada. Todas as outras, a autoridade policial coloca ali e fala assim, ó, eu vou gravar esse interrogatório, esse depoimento, você está ciente que está sendo gravado, beleza? Então é possível? Sim, que depois vai trazer, o que está no papel fica muito frio, né? E aí depois alguma expressão que a gente perdeu ali e pode ser visto depois nessa gravação, tranquilo? Então, sem problema, mas isso não tira o caráter do inquérito ser um procedimento escrito. Vamos lá, volta para mim. Ó, aí aqui a discricionalidade, eu quero destinar um tempinho maior para ela pelo seguinte. O que eu quero que vocês não confundam é essa característica do inquérito ser um procedimento discricionário não significa que a autoridade policial pode ou não instaurar inquérito, não é isso, tá? Se houve um crime, ou seja ele de ação pública ou ação privada, existe ali elementos suficientes de prova da materialidade ou indícios suficientes aqui de quem praticou, mesmo que não exista, mas existe prova que o crime ocorreu, eu não sei quem praticou, a autoridade policial não pode falar assim, esse crime é tranquilo, não vou investigar não. Não, não é isso. Essa discricionariedade, para quem já estudou direito administrativo, é uma liberdade dentro da lei, tranquilo? Dentro da lei, o cara tem a liberdade de agir. Isso significa, na condução da investigação, o delegado pode realizar diligências que ele entende que sejam mais eficientes para aquele tipo de infração penal. Para e pensa, você acha que você, como delegado de polícia, agiria da mesma forma se fosse investigar um crime de homicídio, por exemplo, um crime de latrocínio? Você determinaria as mesmas diligências do que uma investigação de lavagem de dinheiro, por exemplo? É claro que não. A forma que eu vou lidar vai ser diferente. É essa liberdade que a autoridade policial tem
dentro, claro, do que determina a lei. Tranquilo? Então, a discricionariedade aqui é a liberdade dentro da lei, ou seja, ele pode realizar diligências que ele entenda que sejam mais eficientes para a investigação. Só que essa discricionariedade, ela não é algo absoluto. Existem aqui exceções a essa discricionariedade. Quando eu falo exceções, eu estou falando, tem situações que o delegado não tem como falar assim, ah, não vou agir. Ele vai ter que agir independente se ele quer ou não. Quais são as exceções? Por exemplo, ó, acho que eu até coloquei aqui. Exceções à discricionariedade, coloca lá. No artigo 13 vai falar para a gente que a autoridade incumbirá ainda a autoridade a realizar diligências requisitadas pelo juiz e pelo MP. Perceba que aqui, vou trazer um exemplo. Se houver uma requisição de diligência por parte do Ministério Público ou por parte do juiz, o delegado não tem. Ah, eu não vou cumprir não, porque eu não sou hierarquicamente subordinado ao juiz ou ao MP. Realmente não é. Mas essa ordem, essa requisição aqui, entenda como um sinônimo de ordem. Ele vai ter que cumprir sim. Tranquilo? Outro exemplo aqui, outra exceção à discricionalidade na condução da investigação. O artigo 158, do CPP, ele vai tratar para a gente a regra do exame de corpo de delito. Exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito, ele vai ser indispensável quando a infração deixar vestígio. Então perceba, o exame de corpo de delito, ele é indispensável. Indispensável quando a infração deixar vestígios. Quando a infração deixar vestígios. Beleza? O exame de corpo de delito é indispensável quando a infração deixa vestígios. Neste caso, não pode ser suprido a falta do exame de corpo de delito pela confissão do cara que cometeu a infração. Então, o exame de corpo de delito, esse infração que deixa vestígios, coloca o seguinte no seu caderno. Quando a infração deixa vestígio, a banca pode trazer assim, ah, isso é um crime não transeunte. O que é um crime não transeunte? É aquele crime que deixou vestígios, tá? Então não se confunda. Quando a banca colocar um crime não transeunte, é um crime que deixa vestígios e, neste caso, o exame de corpo de delito é indispensável. Olha um exemplo. Se houve um furto, tá? Ocorreu um furto com arrombamento de obstáculo. O cara quebrou a porta da janela, a porta da casa, arrombou a porta da casa ali, por exemplo, com pé de cabra. Para que lá no processo depois o cara possa ser condenado por furto qualificado, vai ter que ter a perícia desse local, o exame de corpo de delito para comprovar como é que foi arrombamento, em que instrumentos, que tese foi praticado, de que modo foi praticado. Esse exame de corpo de delito é necessário, senão dificilmente vai conseguir punir aquele infrator por furto qualificado, ele vai acabar respondendo por furto simples, beleza? Então é necessário o exame de corpo de delito quando a infração deixa vestígios. É claro que você pode falar para mim, Nakano, e se os vestígios já desapareceram? Então toda vez que você lê o artigo 158, você tem que combinar ele com o artigo 167 do CPP, que o artigo 67 fala para a gente que se as infrações tiverem desaparecido, não for possível fazer o exame de corpo de delito porque as infrações desapareceram,
pode ser suprido por uma prova testemunhal, outro meio de prova pode suprir, beleza? Salvo a confissão, é claro, por própria imposição. Olha só, o artigo 158 fala pra gente que quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Tranquilo? Beleza, Jorge? Bora lá, deixa eu só ver aqui, ó. Nakano, joga para mim o artigo, eu já vou jogar no quadro também. O ofendido, ele pode requerer diligência, esse artigo 14 cai bastante. E o ofendido, o representante legal ou indiciado, eles podem requerer qualquer diligência, que será realizada ou não, a juízo da autoridade. E aí, como eu falei, se eu, por exemplo, como indiciado, requeiro ao delegado, eu queria que o senhor ouvisse tal testemunho, eu estou requerendo uma diligência. Aí o delegado olha e fala assim, cara, isso aí não vou ouvir não. Fica a juízo dele, se ele achar que não é interessante para a elucidação do fato, ele não ouve. Agora eu chego para o delegado, eu como indiciado, doutor, eu quero realizar um exame de corpo de delito, porque eu sofri um crime de lesão corporal, tenho marcas no corpo. O delegado fala, não, cara, isso eu não vou realizar não. Ele não tem essa liberdade, porque aí entra nessa regra. Aqui são exceções, algumas exceções a essa discricionalidade na condução da investigação. E quando eu falo de discricionalidade, nós vamos lá para o artigo 6º, no qual ele vem descrevendo algumas diligências que a autoridade policial pode realizar na condução da investigação. Essas diligências previstas no artigo 6º, coloquem no seu caderno, é meramente um rol exemplificativo. Exemplificativo. Oh, meu Deus. Um rol exemplificativo. Beleza? E aí nós vamos ver algumas diligências. Esse rol eu vou ler com vocês. Deixa eu colocar aqui. Olha lá, joga lá, Jorge. O artigo 6º vem falando pra gente assim. Logo que tiver conhecimento da prática da infração, a autoridade deverá, primeiro, dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado das coisas, conservação das coisas, até a chegada dos peritos. Volta para mim, Jorge. Bom, essa parte aqui, algumas diligências, eu vou ler com vocês, mas são bem intuitivas. Até você que assiste série, assiste filme, você vai verificar, pô, isso aí eu vejo realmente nos filmes, nas séries. Aconteceu o crime ocorreu, chega lá, tem um corpo estendido no chão, um cadáver. A autoridade chega lá, vai pegar o corpo, vai remover dali. Em tese, na regra, não é isso que pode ocorrer, não é isso que deve ocorrer. O que deve ser feito? Tomou conhecimento, chega, isola o local, espera os peritos virem para não ter contaminação da área, para que os peritos possam colher ali os elementos informativos que depois podem servir de provas e, após isso, peritos liberarem, aí o delegado de polícia, inciso 2, olha, apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberado pelos peritos. Inciso 3, colher todas as provas que serviram para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. A autoridade policial, se possível, é claro, vai ouvir o ofendido. Eu falei se possível porque pode ser que ele tenha sido vítima de um homicídio. Não tem como ele ser ouvido. Mas se for possível, vai ser ouvido sim o ofendido. Só um detalhe em relação ao ofendido. Caiu uma questão recente que é o seguinte. O ofendido, ele presta o compromisso em dizer a verdade? Olha só. O ofendido presta compromisso de dizer a verdade? O que vocês acham? Sim ou não? Não, não presta compromisso de dizer a verdade. Porra, Nakano, tá de sacanagem? O cara vai lá, pode mentir, cuidado. Ele não presta o compromisso de dizer a verdade porque ele não é testemunha. Tá? Quem presta o compromisso que pode responder por falso testemunha é testemunha. Agora, o ofendido, mas então ele pode mentir? Não. Se ele mentir, ele vai responder, ele pode responder por denunciação caluniosa, por exemplo, mas não por falso testemunho. Então, quem presta a compromisso de dizer a verdade sob pena de responder por falso testemunho é testemunha. Tranquilo?
Não que ele não possa ser responsabilizado, porque ele pode ser responsabilizado, por exemplo, por denunciação caluniosa. Tranquilo? Então vamos lá, seguindo, ouvir o indiciado, a autoridade policial também pode ouvir o indiciado, que é a pessoa que supostamente praticou o crime. Aí quando a lei fala aqui, o inciso 5º, fala pra gente, com observância no que for aplicável o disposto no capítulo 3, título 7, ele está dizendo que tem que respeitar as regras lá do interrogatório também, como é feito na fase judicial. Aqui, quando eu falo algumas regras, é claro, né, garantindo os direitos constitucionais, por exemplo, o direito ao silêncio. Tá? O delegado vai começar o interrogatório. Eu participei de muito interrogatório já que leva o preso, para o preso ser ouvido pela autoridade policial. O delegado, a autoridade, antes de começar, ele fala assim, ó, você tem o direito de permanecer calado. Eu, inclusive, já prestei depoimento, inquérito. Você tem o direito de permanecer calado, nada que você não precisa responder nenhuma pergunta que possa te incriminar, tarará. Esses direitos têm que ser observados. Se a pessoa fizer questão de ser, ali está presente um advogado, ele também tem esse direito, beleza? Então, e o finalzinho aqui é extremamente importante desse inciso 5º. Devendo o respectivo termo ser assinado, olha só, vai ser assinado por 2 testemunhas que tenham ouvido. O nome dessas testemunhas aqui são testemunhas chamadas de fedatárias. São testemunhas que não presenciaram fato criminoso, são testemunhas que estão validando a prática de um ato, beleza? Inciso 6º, proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas. Importante aqui, a autoridade policial pode, durante a investigação, durante a condução do inquérito policial, determinar o reconhecimento de pessoas, de coisas e determinar também a acariação, que é o tete-a-tete ali entre pessoas envolvidas naquela infração. Seja vítima, seja acusado, seja testemunhas. Se acusado não, né? Indiciado ou testemunhas. Inciso 7. Determinar, se for o caso, que se proceda ao exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias. Ordenar a identificação do indiciado no processo datiloscópio, aquele tocar piano que a gente fala, né? Agora vai tirar as digitais dele. Inciso 9. Averiguar a vida pregressa do indiciado, do ponto de vista individual, familiar, suas condições econômicas, sua atitude, estado de ânimo, antes e depois e durante o antes e depois do crime e durante ele. E quaisquer outros elementos que contribuam para a apreciação do temperamento e caráter. E inciso 10 aqui inserido pelo Estatuto da Primeira Infância, que colher informações também sobre a existência de filhos, respectivas idades, se possuem alguma deficiência, o nome de contato de eventual responsável pelo cuidado dos filhos, indicado pela pessoa presa. Isso aqui, pessoal, era porque ocorria, antes de, salvo engano, 2016, o cara era preso e não se preocupava de perguntar para ele, não tinha essa imposição. Você tem filho? Por exemplo, às vezes uma mãe era presa em flagrante por algum crime e tinha deixado uma criança em casa com 1 ano. Se nenhum vizinho soubesse, a criança ia ficar lá. Então hoje trouxe essa imposição, e hoje na audiência de custódia o juiz também vai perguntar isso, mas aqui é uma diligência que a autoridade policial deve, um cuidado que ele deve ter quando ele estiver realizando as diligências ali do inquérito policial. Beleza? Então, vamos seguindo. Volta para mim. Olha só, separei algumas questões aqui para que a gente perceba como esse tema, às vezes, por mais abstrato que ele pareça, como que ele pode ser cobrado. Vamos dar uma olhada? Olha só, são questões recentes que eu separei. O inquérito policial é tradicionalmente conceituado como um procedimento administrativo prévio que visa a apuração de uma infração penal e sua autoria. Tranquilo, materialidade e autoria. A fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Ele quer subsidiar o titular da ação penal. Sobre pontos, e esse titular da ação penal, né, vai depender. Se for uma ação pública, é o MP. Se for uma ação privada, o titular vai ser o querelante. Beleza? Sobre as suas principais características, é correto afirmar. Vamos lá? A prova da materialidade, letra A, a prova da materialidade, indícios de autoria são necessários para a propositura da ação. Logo, uma das características do inquérito é sua indispensabilidade. Bom, até aqui tá certinho, tá?
prova da materialidade, indício de autoria são necessários à propositura da ação, mas nós podemos angariar essas informações de outra maneira. Logo, o inquérito ele não é algo indispensável, ele é dispensável, beleza? Ele é dispensável. O inquérito, uma das características é a sua dispensabilidade. Letra B. Então, letra A não pode ser. O inquérito policial é instrumento sigiloso. Opa, certo? Logo, não poderá ser acessado em momento algum, pelo advogado. Errado, né? Ele pode. Aqui está errado, letra B está errada. Com base no quê? Na súmula vinculante 14. Tudo que já tiver documentado, o advogado tem direito a ter acesso, sim. O contraditório, letra C, pleno e a ampla defesa são indispensáveis. Não tem contraditório na investigação, tendo em vista que o inquérito é um procedimento inquisitivo. Beleza? Próxima. Letra D. O inquérito policial é um procedimento significativamente marcado pela oralidade. Acabamos de ver que o inquérito é um procedimento escrito. Letra E. O inquérito pode ser considerado indisponível para a autoridade policial, já que, uma vez instaurado, não poderá ser por ele diretamente arquivado. Certinho, né? A indisponibilidade do inquérito policial foi o princípio, foi a característica que nós vimos logo no início da aula. Tranquilo? Vamos lá, mais uma questãozinha. Olha só, questãozinha muito boa, inclusive. De acordo com a Constituição Federal, o Código de Processo Penal assinala a alternativa correta. Nos termos do artigo 144 da Constituição Federal, é as polícias militares que incumbem investigação e apuração de infrações penais. Não é militares, é a Polícia Civil. E no âmbito da União, Polícia Federal. Letra B. O inquérito é um procedimento de índole administrativa. Perfeito. De caráter informativo, muito bom. Preparatório para ação penal, tranquilo. Podendo ser dispensado, pelo representante do MP? Opa, para mim eu já acharia o gabarito, mas se você ficou na dúvida, marca uma interrogação e vamos ler o resto. Não há que se falar em possibilidade de quaisquer outros inquéritos que não seja aquele previsto no CPP? Pô, nós já vimos que existem outras possibilidades. Já vimos, por exemplo, CPI, já vimos inquérito policial militar, a PIC, procedimento de investigação criminal, o PIC, né? O procedimento de investigação criminal. Beleza? Então, C não pode ser. Letra D. Olha que legalzinho. A oficiosidade diz respeito ao fato que a autoridade que preside a oficiosidade, inquérito integra um órgão oficial. Lembra que eu falei para vocês, quando eu estava explicando? Olha só. Ofício. Órgão oficial? Não, o órgão oficial está aqui, ó. Oficial. Opa. Oficial. Opa, isso quer dizer de um órgão oficial. Ah, aqui então mudou. Vamos ver o que eles colocaram na letra E? A D não pode ser, que está falando de oficial e não oficiosidade. Letra E. A oficialidade, no entanto, diz respeito ao fato que os crimes de ação pública incondicional a autoridade pode iniciar de ofício. Tá vendo o que eu falei? Volta para mim, Jorge. Tá vendo o que eu disse para vocês? O que a banca muda quando eu falo de oficiosidade e oficialidade? Risca só ali a primeira parte da palavra e já era, você não tem como errar. Oficialidade, oficial é o órgão oficial. Oficiosidade é a possibilidade de iniciar de ofício e somente ocorre nos crimes processáveis mediante ação penal pública incondicionada. Beleza? Volta para mim, Jorge. Tá comigo já, né? Olha mais uma questãozinha, joga lá para a questão de novo. As diligências no âmbito do inquérito policial serão realizadas por requisição do membro do MP ou pela conveniência da autoridade policial. Não existindo previsão legal, olha só, não existe previsão legal para que o ofendido ou indiciado requeram diligências. Pô, nós vimos que isso aqui está muito errado. E por quê, Nakano? Artigo 14. O artigo 14 fala que o indiciado
ou a vítima podem requerer diligência, ou seu representante legal podem requerer diligências, qualquer diligência à autoridade policial, que serão ou não realizadas a juízo da autoridade. Eu falei que isso é a regra da discricionariedade. Entretanto, se for um ato no qual, por exemplo, seja uma requisição do MP ou do juiz, ou um caso de exame de corpo de delito, a autoridade policial não terá essa discricionariedade e deverá determinar a instauração daquela diligência, a realização daquela diligência, beleza? Próxima questão, Jorge, vamos lá. Logo que tiver conhecimento da prática da infração, a autoridade deverá determinar, se for o caso, a realização de perícias que se mostrarem necessárias e proceder à acariação. Vamos lá, tá certo isso? Se ele tiver conhecimento da infração, tá lá no artigo 6º, a autoridade deve determinar, se for o caso, realização de perícia e, se for o caso, proceder à acariação. Ele pode fazer isso? Pode, tá certinha a questão. Beleza? De acordo com o artigo 6º, nós acabamos de ler isso. Volta para mim, Jorge. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Deixa eu ver. Tem. Deixa eu voltar aqui. Pronto, vamos lá. Olha só a questãozinha. Eu não li ainda com vocês. Deixa eu ver aqui. Antes de ir para a questão, volta para mim, Jorge. No artigo 7º, vamos lá. No artigo 7, nós vamos falar da chamada reprodução simulada dos fatos. O que é reprodução simulada dos fatos, Nakano? Nada mais é do que a reconstituição do crime. É claro que essa reprodução simulada dos fatos, ela pode ser realizada desde que, olha só, pode ser realizada desde que não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Não contraria a ordem pública e a moralidade. Então, a moralidade ou ordem pública. Nakano, o que seria essa reconstituição do crime? Porra, tranquilo, olha aquele caso da vereadora Marielle lá no Rio de Janeiro, que foi, em tese, assassinada. Ela foi assassinada, mas não sabem ainda, tem uma pessoa presa, inclusive eu já custodiei ele, os dois que estão acusados, estão sendo investigados, que não foram condenados ainda, não lembro, não acompanhei, já mudaram de penitenciário, inclusive. Eles estão sendo acusados de ter matado ela, não sei se foram condenados. Fizeram a reconstituição do crime, fizeram essa reprodução simulada dos fatos. Eu lembro que apareceu na TV, a polícia foi lá, fechou a rua, tal horário, e deram os tiros num carro lá para poder simular, para verificar se foi daquela forma, daquele jeito, procurar ali mais indícios suficientes para poder subsidiar aquela denúncia. Então, a reprodução pode ser realizada desde que não contraria a moralidade e a ordem pública. Por exemplo, um crime de estupro. O Nakano foi estuprado. Imagina que se a autoridade policial determina a reconstituição do crime. Pô, fazer a vítima passar por toda aquela situação de novo, novamente, isso não é legal, isso vai contrariar a moralidade, beleza? Um detalhe importante que vocês precisam saber, e aí eu chamo a atenção aqui para o artigo 7. Nakano, o indiciado, o investigado é obrigado a participar? Então, olha o que você vai colocar no seu caderno. O investigado ou indiciado, investigado, coloca assim, ao investigado, caiu desse jeito em prova, ao investigado, a participação na reprodução simulada dos fatos, a participação é facultada à sua vontade. É facultada à sua vontade. Beleza? Então, olha só. Em relação ao investigado, durante a reprodução simulada dos fatos, ele não pode ser obrigado a participar. Ou seja, a lei, aqui é muito claro, se eu obrigo o cara a participar da reprodução simulada dos fatos, eu estaria ofendendo o princípio do nemo tenetro se detegere. Olha só, essa regra aqui é com base por respeito ao princípio constitucional
do nemo tenetur si detegere. O que é isso, Nakano? Princípio da não autoincriminação, beleza? O investigado não pode ser obrigado a participar da reprodução simulada dos fatos. Isso fica facultado à vontade dele. Se ele quiser participar para demonstrar que ele não praticou o crime, fica tranquilo, mas ele não pode ser obrigado. Existe o princípio da não autoincriminação, beleza? Vamos lá, deixa eu olhar a questão agora, volta para a questão, Jorge. A reprodução simulada dos fatos ou reconstituição do crime pode ser determinada quando a autoridade policial, caso em que o indiciado é obrigado a comparecer e a participar da reconstituição em prol do princípio da verdade real. Porra, muito errado, tranquilo, fácil, ele não pode ser obrigado, senão estaríamos ali ofendendo o princípio da não autoincriminação. Ou, como eu coloquei no quadro, pode cair em prova, já caiu, inclusive, nemo tenetur si detegere. Beleza? Não vou nem questionar aqui se é detegri, detegere, porque tem muita gente que questiona, mas dane-se, passou a prova, só decora isso e já era. Vamos lá, mais uma questãozinha. O Ministério Público pode requerer ao juiz a devolução do inquérito à autoridade policial, se necessária a realização de nova diligência, imprescindível ao oferecimento da denúncia, como, por exemplo, laudo pericial de arrombamento. Lembra que eu falei para vocês, está certinho? Lembra que eu falei para vocês o seguinte, volta para mim. Houve um crime lá de furto qualificado pelo arrombamento. E aí não realizaram, essa era a investigação, né? O inquérito foi aberto por furto qualificado, não foi realizado lá nenhuma perícia no local, nenhum exame de corpo de delito para comprovar se foi arrombado ou não. E aí isso chegou, o inquérito foi relatado, chegou para o MP olhou e falou assim, mas como é que eu vou oferecer uma denúncia por furto qualificado por arrombamento se não tem uma perícia? Ele falou, juiz, vou devolver o inquérito lá para o delegado, porque se for para que eu promova, ofereça a denúncia com base no furto qualificado, eu tenho que ter essa perícia, eu tenho que ter esse exame de corpo de delito. Isso é imprescindível, sim, para que ele possa oferecer essa realização dessa diligência, é imprescindível para que ele possa oferecer denúncia com base no furto qualificado, por exemplo. Beleza? Se a infração deixou vestígios, o exame de corpo de delito é indispensável. Vamos lá, próxima questão. Volta para o quadro, já volto para essa questão. Vem comigo ver o seguinte, olha só. Continuando nas diligências, tem duas diligências que foram incluídas no CPP que trazem a possibilidade do delegado de polícia ou do MP requisitarem diretamente algumas situações. Ele vai requisitar dados e informações cadastrais ou ele vai solicitar dados e informações que permitam a localização. E aqui está o grande bizu. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui. Ó, artigo 13A e o artigo 13B. Vamos tratar os dois aqui no quadro. Deixa eu ver se vai caber. Deixa eu começar o A primeiro, senão acho que não vai caber aqui dentro. Olha só, artigo 13A. O 13A traz para a gente a possibilidade, em determinados crimes, envio de criança ou adolescente para o exterior. Deixa eu achar o artigo aqui para mostrar para todo mundo, para que vocês leiam. Ó, tá aqui. Vamos lá, joga aí para mim, por favor. Artigo 13A. Nos crimes previstos, 148, 149, 149A, aqui tem cárcere privado, sequestro, condição análoga de escravo, tem extorsão mediante sequestro, envio de criança ou adolescente para o exterior, por exemplo. Nesse rol de crimes que o artigo 13 nos traz a possibilidade tanto do MP quanto do delegado, eles podem requisitar, olha só a palavra, requisitar, e aqui é onde eu quero que vocês prestem atenção. O que eles vão requisitar? Dados e informações,
informações cadastrais. Dados e informações da vítima ou do suspeito. E essa requisição aqui não depende de autorização judicial. Não depende de autorização judicial. Beleza? Bacana. E para quem que eles requisitam isso daqui? Para quem que é requisitado? Eles requisitam esses dados e informações para qualquer órgão público, olha só, qualquer órgão público ou empresa de iniciativa, né, instituição de iniciativa privada, empresa privada. Imagina que a autoridade policial requisite lá o banco, ele quer saber o meu endereço, o meu cadastro, para descobrir onde eu moro. Então, é possível fazer isso, requisitar esses dados e informações de qualquer órgão público e empresa privada sobre dados e informações cadastrais. Esse é o ISO. Vou até mudar a cor aqui. É dados e informações cadastrais. Por que isso, Nakano? Por que você está dando essa ênfase? Não depende, neste caso, de autorização. Neste caso, não depende de autorização judicial. Vamos para o texto de lei novamente? Olha lá. O membro do MP ou delegado poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou empresa privada dados e informações cadastrais da vítima ou do suspeito. A requisição será atendida no prazo de 24 horas. Beleza? É importante colocar o prazo. E não fala mais nada assim de autorização judicial. Perceba que isso aqui, essas empresas terão 24 horas para atender essa requisição. E aí, quando a gente entra, vai ler o artigo 13b, aí ele vem falando o seguinte: a grande diferença é que aqui precisa de prévia autorização judicial. No entanto, o que você precisa se atentar? No artigo 13b, vai estar falando, basicamente, tá, do crime de tráfico de pessoas. Então, quando for necessário a repressão ou prevenção do crime de tráfico de pessoas, a autoridade policial ou o MP, então vamos lá, tanto o Ministério Público quanto o delegado, eles podem requisitar. O que eles vão requisitar? Vamos lá? Olha só, eles podem requisitar, primeiro, empresa telemática, empresas de telecomunicações. A quem que eles vão requisitar? Empresas de telemáticas, empresas de telecomunicação, empresas que sabem têm acesso ao seu telefone, por exemplo. Então, vou colocar um exemplo aqui da Oi, tá? Então, podem requisitar a Oi. A Oi imediatamente, Oi, TIM, enfim, imediatamente tem que responder, tem que atender essa requisição. Só que aí, o que eles requisitam a Oi? Dados, informações, olha só, dados, informações que seja possível, olha só, esses dados / informações são os sinais, né, também, sinais que seja possível, e aqui está a grande diferença, uma das grandes diferenças, é que neste caso permite a localização, tá? Localização de quem, Nakano? A localização da vítima ou do suspeito. Beleza? Então, eu posso requisitar empresas de telecomunicações, telemáticas, dados, informações e sinais que permitam localizar a vítima. Isso aqui a gente fala que é a chamada ERB, né? Essa localização na polícia é ERB. O que é isso? Estação rádio base. Quando você fala pelo seu telefone celular,
esse telefone se comunica com o satélite, com a torre que se comunica com o satélite, que volta o sinal. Então, essa triangulação que a Herb consegue, possibilita que a empresa de telefonia saiba onde o seu telefone está ativo, a localização, tá? E isso a polícia pode ter acesso, pode pedir, se for necessária que a repressão ou a prevenção do tráfico de pessoas, eles podem requisitar, neste caso até outros crimes é possível, né? A autoridade judicial tem que autorizar. E aqui, a lei fala pra gente que depende de prévia autorização judicial. Prévia autorização judicial. Bacana. O MP ou delegado querem requisitar o sinal lá do telefone de um suspeito de ter praticado crime de tráfico de pessoas. Eles requisitam, eles vão lá representar para a autoridade judicial. A autoridade policial tem algum prazo para decidir? Tem. A lei fala 12 horas. Se a autoridade judicial não se pronunciar dentro de 12 horas do pedido, a autoridade policial ou o MP podem requisitar da mesma forma, que serão atendidos imediatamente, tá? Neste caso, depois que requisitou, eles devem comunicar à autoridade judiciária. Beleza? Ah, Nakano, mas tem um pedido, mas eles fazem do mesmo jeito? Claro, a questão vai trazer se não foi atendido no prazo de 12 horas. Tranquilo? Algumas questões de prova falam assim, mas se não houver, não precisa, neste caso, nessa situação, não precisa de prévia autorização judicial. Precisa por imposição legal. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha lá, o artigo 13b. Se necessária prevenção ou repressão do crime relacionado ao tráfico de pessoas, o Ministério Público ou o delegado poderão requisitar, e aqui está o detalhe, deixa eu até apagar, mediante autorização judiciária, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemáticas que disponibilizem imediatamente, por meio técnico, sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou do suspeito do delito em curso. E aí vem explicando o que é sinal aqui, tarará, mas aonde eu quero que vocês se atentem. É imediato essa resposta, esse pedido, essa requisição, e aqui precisa de autorização judicial. Só que vamos lá. Só que o parágrafo 4º, depois eu volto nos outros. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e ou telemáticas que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização, com imediata comunicação do juiz. Beleza? Então volta para mim. Veja que eu falei no parágrafo 4º, traz essa regra. 12 horas, se não for atendido, eles pedem do mesmo jeito, depois comunica o juiz. Tranquilo? Nakano, esse acesso, volta aqui, Jorge. Esse pedido aqui, esses sinais, informações e outros aqui que permitam a localização da vítima, a lei impõe que isso aqui não dá acesso ao conteúdo da comunicação. O que é isso? Cara, eu posso pedir a Herb, que é a estação rádio base, e descobrir aonde o cara está com o telefone ativo. Mas isso não me permite que eu possa realizar uma interceptação. Então, olha só, isso não permite, não dá acesso ao conteúdo da conversa, ao conteúdo da comunicação. Beleza? Então, se a autoridade policial quiser fazer uma interceptação telefônica, ele vai ter que fazer um outro pedido à autoridade judiciária. Nakano, e por quanto tempo que a autoridade policial fica com acesso a esse sinal de localização do telefone da pessoa? A lei fala o seguinte, olha lá. O parágrafo 2º, o inciso 2º do parágrafo 2º, inciso 2 do parágrafo 2º, fala assim, deverá ser fornecida pela prestadora de telefonia móvel por período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez por igual período. Ou seja, a regra é o prazo aqui que ele tem acesso, prazo
O acesso é de 30 dias, prorrogável uma única vez por mais 30 dias. Se quiser por um prazo maior que esse, tem que pedir autorização judiciária. Beleza? Uma outra autorização. Volta para mim, Jorge. Olha só, deixa eu só... Vamos lá fazer mais uma questão? Sobre o inquérito policial, é correto afirmar: se necessária a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o MP ou o delegado de polícia poderão requisitar, independentemente de autorização judicial, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemáticas que disponibilizem meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização. Pô, se permite a localização, está pedindo aqui acesso à estação rádio base, a ERB, eu preciso sim de autorização judicial. É claro que se o juiz não atender dentro do prazo de 12 horas, eu posso pedir, mas a regra é o que diz o texto do artigo 13b, precisa de autorização judicial, e aí a questão está errada e a gente não perde tempo. Vamos lá, mais uma questão. Paulo e João foram surpreendidos nas dependências da Câmara dos Deputados quando subtraíram carteira e celular dos casacos e bolsas de pessoas que ali transitavam. Paulo tem 17 anos e teve o acesso ao local por intermédio de João, que é servidor da casa. Com base nessa situação, vamos lá. Poderá ser dispensado o inquérito policial referente ao caso se a apuração feita pela Polícia Legislativa reunir informações suficientes e idôneas para o oferecimento da denúncia? Pô, pessoal, o inquérito é dispensável? Sim. Se foram reunidas ali pela investigação da própria Polícia Legislativa, né? Nós sabemos, você deve saber, se não vai saber agora, que tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal existe uma polícia. Não é Polícia Federal, não é Polícia Civil. Quem manda lá é a Polícia Legislativa e é um dos melhores cargos que tem no Brasil. É um cargo que ainda hoje, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, tem lá a Polícia do Senado, Polícia da Câmara. Cargo de nível médio, e hoje paga mais de 16 mil reais. Porra, excelente cargo, tenho alguns amigos que trabalham lá. Beleza? Então pode ser dispensado? Pode sim, a própria Polícia Legislativa pode fazer a sua investigação e depois subsidia ali o titular da ação penal. Tranquilo? Olha só, vou encerrar por aqui este vídeo. E aí no próximo vídeo eu quero concluir, no próximo evento que a gente vai ter, eu quero concluir inquérito policial, vou trazer aqui todas as regrinhas de arquivamento que mudou, vou falar também sobre notícia crimes, e aí a gente encerra fazendo algumas questões e mostrando como que tudo isso pode ser cobrado na sua prova, beleza? Então eu te aguardo no próximo evento, vamos comigo e vamos mudar de vida.